Eu bem disse que em 2022 eu ainda voltaria a ler um livro de terror, ou então um livro policial. Olá, eu sou a Dora aqui do Livros e Pão, e aliás, deixa eu aproveitar para te lembrar que agora esse aqui foi expandido, pois agora temos também um Instagram do Livros e Pão, no qual eu volta e meia posto alguns updates literários e também sobre como andam os vídeos, inclusive pedindo ajuda e interação de vocês lá. Então, se você tiver interesse, segue lá, @livrosepão no Instagram. E hoje estamos aqui para falar de O Homem de Palha, um livro nacional de Pablo Zorzi. E eu confesso que eu tô meio desatualizada quanto ao cenário policial brasileiro contemporâneo. Até porque, na verdade, o único contemporâneo que eu leio constantemente do cenário policial brasileiro é o Rafael Montes, que eu sou fã de carteirinha. Então, ter descoberto esse livro foi bem legal nesse momento e caiu como uma luva. Aliás, fica aqui o agradecimento pra Gabi, da Astral Cultural, que possibilitou que esse livro chegasse até mim. Inclusive, ela deixou aqui uma notinha muito fofinha pra sinalizar que esse livro era meu. E no livro, nós acompanhamos a história através de algumas perspectivas diferentes, a principal delas sendo a do Gustavo, que é um policial brasileiro que fez a vida e está morando em Alasca, nos Estados Unidos. Mas antes do primeiro capítulo, nós temos um prólogo narrado por uma pessoa desconhecida que já abre o livro afirmando: Elsa Ruger foi uma de minhas primeiras vítimas. Esse narrador desconhecido, logo no prólogo, confessa ter sequestrado a Elsa Ruger em 1983 e matado ela em 1984. Porém, esse mesmo narrador fica surpreso ao ouvir no rádio, 10 anos depois, 1993, que Elsa Ruger, com o corpo retalhado, acabou de ter sido atropelada por um caminhão. E é justamente esse caso estranho que Gustavo, o policial, vai investigar. Uma vez que ele chega na cena do crime, ele percebe que Elsa já estava morta há muito tempo e que seu corpo foi agredido, ou seja, corroborando com o que a gente já ouviu no prólogo desse narrador misterioso. 2. O motorista do caminhão também está morto. E 3. O motorista estava com um boneco de palha enfiado dentro da boca. E um fator importante que o Gustavo ainda não sabe naquele momento, mas que depois ele e nós acabamos descobrindo, é que Elsa Ruger, quando morreu, estava grávida. Isso é importante porque desde esse incidente, que aliás ocorreu bem no Natal de 1993, outras mulheres grávidas começaram a desaparecer e, em alguns casos, reaparecer mortas. E não só mortas, com bonecos de palha no ventre, onde o bebê deveria estar. Então, já deu pra sacar que isso não vai ser um caso fácil de resolver, né? E que o Gustavo tá com um pepinão nas mãos. E para dar reforços a ele, chega a segunda personagem central, a Alegra, uma detetive que foi transferida para a cidade do Gustavo. E ele e ela, então, passam a ser uma dupla de detetives e a investigar esse caso macabro juntos. E ao longo da narrativa a gente vai aprendendo cada vez um pouquinho mais sobre o passado dos dois, e fica claro, isso sem dar spoiler nenhum aqui, que ambos têm um assunto sensível e que é de certo modo proibido falar sobre. O da Alegra é o real motivo para a transferência dela, e o assunto proibido do Gustavo, por sua vez, tem um nome só: Claire. Uma coisa que vale pontuar logo aqui e que me pegou bastante de surpresa é que os capítulos desse livro são muito curtinhos. Eles têm em média 3 ou 4 páginas, o que faz com que a leitura flua muito rapidamente e que seja um ótimo livro para você ler durante pequenas pausas. E isso me chamou a atenção porque todos os outros livros policiais que eu já li elaboravam a narrativa de outro modo, concentrando cada capítulo em desenvolver alguma parte específica, como se, por exemplo, o capítulo X fosse para falar especificamente da personagem Wanda, o capítulo Y para discorrer sobre o objeto do crime, o capítulo Z sobre o motivo e assim por diante. Mas como a narrativa do Pablo ao longo dos capítulos é muito curta, essas informações essenciais para a resolução do crime ficam mais espaçadas e espalhadas ao longo do livro. Porque assim como nas redes sociais, né, a gente acaba recebendo diversas informações a todos os momentos, o que faz com que fique mais difícil da gente se concentrar e focar no que realmente importa, ou então no que a gente deveria estar focando. E no caso, fica mais difícil para a gente reunir essas informações
e para solucionar o mistério do livro, o que, para uma leitora obcecada em descobrir o assassino como eu sou, funcionou muito bem. Então eu achei que esse estilo de escrita mais rápido e bem conciso acabou funcionando a favor da narrativa do livro, da premissa do livro. Eu demorei muito pra descobrir quem era o assassino, foi só na segunda metade do livro, depois que as coisas começaram a dar uma acelerada, que eu consegui sacar quem era. E outra coisa que contribui pra isso, pra essa distração do leitor, são os capítulos alternados entre o Gustavo, o Homem de Palha, e essa terceira narrativa misteriosa que nós não sabemos quem tá narrando. Eu acho que o autor soube muito bem como distrair o foco do leitor. E esses capítulos psicopatas, tal como o prólogo, têm partes tão viscerais, tão cruéis, ainda assim sem ser explicitamente gráficas, que realmente acabam te distraindo de desvendar o mistério e só te deixam pensando tipo, putz, que horror. Agora, uma coisa que me incomodou no livro foi a quantidade de nomes. Muitos personagens que não eram relevantes ou não eram tão relevantes tinham nome e sobrenome e eram mencionados constantemente, e chegou num ponto que aconteceu uma coisa e eu fiquei me perguntando, tá, mas quem era esse? Por que eu devia me importar? E acabou que isso aconteceu não só com os nomes dos personagens, mas também com os nomes dos lugares, os nomes das cidades. Então, às vezes, eu tava lendo e eu ficava meio perdida quanto à localização, sem saber se essa era a cidade original ou se eles estavam em uma outra. Mas aí eu realmente não sei se é algo da narrativa ou se é o meu péssimo senso de geografia entrando em ação. Seguindo em frente, eu gostei bastante do livro, eu achei que a resolução do mistério foi bem interessante e que seguiu por caminhos que eu não esperava. De certo modo, eu acho que a construção do mistério, que acabava envolvendo várias pessoas, né, que você acabava se questionando, uau, mas por que tem tanta gente envolvida, acabou sendo mais interessante pra mim do que a resolução do mistério em si. Até porque essa questão da construção e de um tanto de gente que estava envolvida com o Homem de Palha ao longo da narrativa foi um assunto muito complexo que acabou não sendo totalmente respondido. Então é como se essa construção tivesse sido bem complexa e a resolução mais simples do que o esperado. Mas na verdade isso não me incomodou. E sendo bem sincera, pra mim o final do livro estava ótimo, assim como estava, com perguntas não respondidas e com o finalzinho ali do jeito que ele estava. Eu tinha gostado. Mas aí eu li o epílogo. E na hora me deu uma raivinha, porque ele deixa um gancho pra continuar escrevendo sobre e para possivelmente ter um segundo livro. E pra mim tinha que terminar nesse livro mesmo, eu tava satisfeita com o final. Porém, conforme o tempo foi passando e eu fui matutando sobre, eu percebi que realmente, apesar dele ter conseguido sim finalizar a história nesse livro, ele deixou muitas pontas soltas que podem ser exploradas e vir a ser desenvolvidas em livros futuros. Então eu vou deixar aqui o meu voto de confiança para que ele escreva sim, que ele faça um bom trabalho dando continuidade a essa história. E agora chegamos ao momento mais aguardado aqui no canal, no qual você me pergunta, ou então eu mesma me pergunto, ou então o mundo me pergunta, mas que pão seria esse livro? E hoje, nesta noite sombria, eu afirmo que o Homem de Palha seria um biscoitinho de pão. Mais especificamente, pensa naqueles palitinhos de pão, sabe? Porque é o tipo de pão viciante, que você fica comendo sem nem pensar e quando você vê, você já devorou uma cesta inteira daqueles palitinhos. O Homem de Palha é bem assim. Você vê um capítulo, pensa que é um palitinho e você fala, tipo, vou ler aqui rapidinho. E aí você lê mais um, e mais um, e mais um, e mais um, e mais um. E quando você se dá por si, você já está com a barriga cheia e torcendo para que a digestão seja boa. E por hoje ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aqui o seu joinha, comenta aqui pra saber o que você achou da resenha. Se inscreve se você ainda não for inscrito e aproveita para visitar a página do canal lá no Scoob, que é a rede social literária, e também para dar uma olhada na página do Instagram do Livros e Pão, @livrosepão. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo, que será o vídeo de melhores do ano. Finalmente, vem aí.